galera, beleza? Vou dar uma continuidade aqui com a parte de material, tá? Eu abri um projeto novo limpo para não ficar aquela bagunça que a gente tinha antes. Então vamos lá. Eu vou apresentar aqui algumas propriedades que elas são concomitantes à programação e à parte de material. E a partir daí a gente vai começar a criar todo um outro universo de coisas, beleza? Então, bom, primeiro eu vou criar um material basicão aqui, que eu vou chamar de pai. A gente vai fazer como na programação, criar como se fosse classes para o material. Então, pai, filho, filho do filho, e aí vai. Beleza. Então, eu já vou colocar aqui os três elementos principais que a gente vai precisar. Então, eu vou colocar um vector 3, né, que é basicamente uma cor. Vamos deixar uma corzinha aqui, aliás. Deixa eu ligar aqui para vocês verem os atalhos que eu vou fazendo, né? Beleza. Vou colocar aqui, aqui no nosso roughness, por exemplo. E vou pôr uma textura aqui de normal, beleza? Então, basicamente esses três. Vou selecionar uma textura, senão ele vai reclamar para mim. Show! Até aqui, na verdade, não tem nada demais, é tudo que a gente fez de material, né? Qual que é a diferença do que a gente vai seguir aqui? A gente vai tornar esses parâmetros aqui, né, esses valores em parâmetros, justamente, para a gente poder controlar eles fora da parte de material. Seja através de outro material, ou seja através de programação, beleza? Então aqui, ó, eu vou simplesmente converter esse cara para parâmetro, tá? Deem um nome para ele, quanto mais inteligente o nome, melhor. Aqui eu vou chamar de cor. Vou chamar esse cara aqui de roughness, né, para ser abreviado. E esse cara aqui, ó, mesma coisa, convertido para parâmetro, eu vou chamar ele de text normal, tá? Avisando que ele é uma textura antes da hora. Beleza. Até aqui muda absolutamente nada em nada do que a gente fez, tá? Ele vai funcionar exatamente igualzinho. Qual que é o bônus? A partir desse momento, a gente pode, com o botão direito aqui, ó, criar uma instância dele, tá? O que é uma instância? Ele é basicamente um filho, né, do nosso outro material. Só que em vez de ele recalcular tudo do zero, ele vai copiar a maioria dos cálculos. Ele não vai recompilar ele inteiro. Tanto que a gente não tem como editar ele, né, na sua totalidade aqui. A gente só pode editar o que a gente converteu em parâmetro, tá? E esses três caras eu coloquei aqui não aleatoriamente porque são os principais, tá? Existem outros parâmetros, mas eles são mais raros de serem usados. Tá? Então basicamente a gente vai usar como parâmetro um vector 3, tá? Um vector 1 e textura. Beleza? E aí eles aparecem aqui. Quando a gente quiser editar, a gente só precisa ligar eles aqui, falando eu vou editar esse cara. E aí a gente pode mudar qualquer valor que ele vai mudar em tempo real pra gente, tá? Que é uma excelente ferramenta para um monte de coisa. Beleza? Certo? Só que isso aqui ele não invalida nada do que a gente fez antes, tá? Então não me impede de eu criar um material mais complexo do que isso e começar a usar esse cara como propriedades, beleza? Coisas que são importantes. Quando a gente tem a instância aqui aplicada, tá? Ela é editada em tempo real mesmo, tá? Então se eu pôr aqui do lado e começar a trocar esse cara, você vai ver que ele troca ali no cenário. Então se eu tivesse essa instância aqui aplicada em 200 objetos, ele ia atualizar nos 200 objetos numa socada só, tá? O que é bom e ruim. Isso aqui agiliza a gente em várias coisas. Primeiro, o tempo de compilar shader, porque, bom, uma vez que ele compilou um material, sai todo o resto. Então mesmo que eu faça trocentas cópias disso, né, e sair duplicando esse cara aqui, criando variações do meu material, né, ele não vai compilar nada, já está compilado, ele não precisa compilar de novo, tá? Então isso aqui é excelente. O que mais que a gente ganha com isso? Qualquer alteração que a gente fizer no material pai, ele vai traduzir para todos os outros materiais filhos, o que é ótimo, porque se a gente tiver um padrão, né, um pipeline padrão rolando, a gente só precisa alterar em um lugar e eu sei que vai estar tudo certo em todo o resto. E o outro bônus que a gente vai ver mais pra frente, que é a gente justamente poder alterar isso aqui em tempo real e usar a programação, animação, cinematic para poder trabalhar com ele, beleza? Outra coisa que eu gosto de fazer isso, tá? Isso não é um pipeline padrão de lugar nenhum, é às vezes que eu tô criando um material que começa a ficar muito complexo, né? A gente passa a ter muitas áreas aqui, e você começa a perder a matemática na cabeça. Muitas vezes eu crio uma instância, um parâmetro, só para eu testar, só para eu poder vir aqui depois e falar do tipo, olha, eu não sei qual é o valor, então eu vou testar ele aqui, ó, de repente, e achar qual que é o valor que eu quero, em vez de ficar chutando lá e recompilando o shader toda vez, que demora muito, né? Beleza, essa é a base aqui da nossa brincadeira. Então eu vou apagar esses exemplos aqui, né? E vou... Deixa eu só jogar esse cara aqui nos outros pra gente não ter problema. E aí, o que eu vou fazer agora? Eu vou criar aqui um material, como a gente já estava fazendo, a mesma pegada, só que eu vou criar no padrão do Starter Content, né, do Unreal. Então o que vai rolar aqui, ó? Eu vou criar no Content mesmo.
vou criar um material aqui, tá? Eu não vou dar nem nome para ele. Em vez de eu criar que nem eu estava fazendo com os parâmetros, eu vou pegar aqui, ó, do Starter Content, qualquer material daqueles genéricos que tem montadinho, tá? Então eu vou pegar aqui, ó, o primeiro. Todos eles, vocês veem que ele tem um padrão seguindo aqui, ó. 3 texturas, né? Aí uns tem 2 tal, mas a maioria 3. Então, se você tiver um pipeline definido, tá? Com a equipe de arte e tudo mais, você sempre vai ter mais ou menos os mesmos mapas chegando para você. Então você pode criar um material que a gente chama de master, né? Que vai conter todas essas variações por padrão. Então nesse caso a gente tem o color, o roughness nessa textura e o normal nessa textura, certo? Então eu poderia transformar tudo isso aqui, ó, em parâmetro. Então eu vou chamar de, ó, eu vou chamar só de color aqui por enquanto. Color rough e normal, beleza? E eu não precisaria nunca mais compilar esse material, que ele é padrão. Então veja bem, se eu aplicar, criar um filho dele, né, e aplicar esse cara aqui, ele está funcionando. E se eu quiser criar uma variação desse cara, eu só preciso duplicar ele, certo? Vou colocar ele no outro aqui. E aqui, ó, eu só vou trocar as texturas. E como sempre é o mesmo padrão que está rolando aqui, né, ele sempre vai funcionar. Então se eu trocar aqui, ó, para esse cara, eu só vou atualizar todos os mapas, lógico, né, senão vai ficar esquisito. E aí eu tenho pronto, ó, o outro material. Zero tempo de compilar shader, muito mais barato para o processamento da máquina, né, muito mais barato para o espaço que ocupa, para tudo. E na verdade, menos trabalho para a gente, porque, como eu falei, uma vez configurado, tá tudo certo. E a gente pode começar a brincar com isso e gerar alguns controladores. Então, por exemplo, eu posso multiplicar esse cara aqui, ó, por uma cor. Tá, eu vou deixar a cor no padrão que a gente está multiplicando, então vou começar sem interferência. E aí a gente pode começar a criar parâmetros que são para a gente controlar a personalização desse material, né? Então esse cara aqui, ó, vai ser, por exemplo, color multi de multiply, beleza? A gente pode fazer uma outra coisa aqui, por exemplo, criar um controle de quão forte é a nossa normal, certo? Então vou multiplicar esse cara aqui, ó, vai ficar um tiquinho mais complexo. Tá. E aí a gente vai criar, eu vou criar aqui, né, um vector 3, não, melhor, eu vou usar o append, tá? Então eu vou criar aqui o vector 1, que vai ser o nosso parâmetro, né, de normal intensity, tá? Aí eu vou dar aquele append. Lembra que o append ele junta em canais, certo? Então meu canal R vai ser esse, meu canal G vai ser esse. E aí eu vou colocar um outro, e aí a gente vai ter o canal B aqui no final, que eu vou colocar o valor fixo de 1, tá? Pra gente criar uma normal estável. Se você quiser ver o resultado do que tá ficando, é só abrir aqui, tá vendo? A gente tem uma normal simples, tá? A intensidade aqui eu vou deixar o padrão de 1, seria também sem influenciar nada, beleza? E aí depois a gente controla isso lá fora, beleza? Então, feito esse tipo de coisa, olha o que rola. Quando a gente volta para o nosso material instance aqui, o que a gente tem? Eu tenho um multiplicador da cor, então se eu quiser o meu material mais para uma cor ou para outra, eu tenho um controle, tá vendo? Que é uma puta uma ferramenta forte para a gente poder personalizar as coisas. E no meu caso eu criei também, ó, um de normal, tá vendo? Quando eu vou aumentando ele, ó, ele vai tornando a minha norma cada vez mais forte, ou mais, né? Fica mais forte, é essa. Ou então, se eu quiser, cada vez mais fraca, né? Até a ponto de zerar a minha normal, beleza? Então a gente pode começar a criar uma porrada de controle aqui que vai dar um poder de edição e personalização enorme, né? E isso falando só de parte básica de material, no sentido do que a gente fez. A gente pode continuar complicando isso e gerando cada vez mais ferramentas para o artista de cenário em questão poder editar de maneira rápida, né? Seguindo que tem aquela vantagem, né? Eu fiz no material pai, então ele passou para os dois, tá? Os dois têm agora essas propriedades, beleza? Então eu vou criar só mais uma aqui, para vocês terem o registro de como é que faz. Eu vou criar um controle para os UVs, para a gente poder controlar o tamanho da textura dos objetos, beleza? Então a gente vai pegar aquele text coordinate, e a gente vai multiplicar esse cara aí, beleza? Só que a gente vai ter que multiplicar ele por um vector 2, tá? Porque a coordenada é UV, são só dois valores. E como vocês podem ter imaginado, ou a gente usa um vector 3, ou a gente usa simplesmente um vector 1, tá? Eu vou criar um controle dependente.
ou seja, vai ser um valor só para mexer nos dois sentidos, né, para nunca perder a proporção. Mas a gente poderia, sem problema nenhum, criar um só para o U, outro só para o V aqui, para a gente ter o controle separado, tá? Então vou pôr esse cara aqui, ó, como UV, esse vai ser o nome dele, beleza? Feito isso, eu só vou plugar esse cara aqui, ó, todas as UVs. Aliás, vamos fazer bonitinho, né? Vamos criar aqui o round aqui. E beleza. Feito isso, o que vai rolar aqui? Quando a gente abrir o Material Instance, agora a gente tem aqui um controle de UV, certo? E se eu for aumentando esse valor, ó, ele vai atualizar a minha textura, no caso aqui, né, nos dois sentidos ao mesmo tempo. E a gente poderia ter criado, separado, né, os dois canais. E, novamente, só para deixar aqui claro, isso aqui é em tempo real, está valendo o tempo inteiro, né? Beleza? Então você dá um poder para o cara poder editar a textura on fly, em tempo real, sem dor de cabeça nenhuma aqui. Beleza? Show! Vamos esticar isso aqui. Bom, com isso, na verdade, a gente já tem um pipeline muito mais poderoso sobre como criar todas as texturas e como a gente pode personalizar tudo. E, obviamente, isso multiplica com todo o conhecimento que a gente teve anterior, né, sobre todas as possibilidades. Então eu vou criar aqui um exemplo de um efeito especial criado com... misturando tudo o rolê, certo? Então eu vou criar aqui um outro material só pra gente fazer isso e não misturar o que a gente está fazendo, beleza? Eu vou chamar ele aqui, ó, de Effects. Beleza, o que eu vou fazer aqui? Primeiro a gente vai montar um material padrãozão, tá? Então eu vou pegar as texturas aqui de algum que eu acho interessante. Nenhum. Então eu vou pegar esse cara aqui mesmo, tanto faz, beleza? Vamos só montar ele aí, sem segredo nenhum por enquanto. Tá aqui esse cara, tá aqui esse cara, tá aqui esse cara, beleza? Eu vou converter esses caras todos para parâmetro para a gente poder usar esse efeito que eu vou gerar em qualquer material, beleza? Qualquer material que siga esse padrão aqui. Então vamos converter ele para parâmetro. Vou chamar esse cara aqui de color. Escrevi errado. Color. Novamente. Roof. E esse cara aqui vai ser o normal. Bom, eu vou fazer uma coisinha a mais aqui só pra gente manter organizado, tá? Então, toda vez que a gente cria, vocês podem reparar que aqui ele pergunta qual é o grupo, tá? Quando a gente não põe grupo nenhum, ele deixa separado pelo que é textura e o que é vetor. Mas a gente pode falar, olha, esses aqui, caras aqui, eles são do grupo de texturas, beleza? Ou do grupo de cor, ou do grupo que você achar pertinente. A partir do momento que você escreveu o primeiro, ele passa a ser uma opção aqui, ó, na caixinha, beleza? E o que isso faz? Vamos lá. Quando eu criar agora a instância desse meu material, que é o FX aqui, ele vai ter aqui organizado, ó, pelo nome da categoria que eu gerei, tá? Então isso facilita um pouco a vida. Por exemplo, se eu colocasse aqui lá a mesma coisa aqui, ó, vou colocar um multiplicador aqui na cor, né? Vamos multiplicar ele. E aí eu chamasse esse cara aqui, ó, para poder falar, por exemplo, olha, eu quero que esse cara fique na mesma categoria dos outros, porque é meio que nada a ver ele tá em outro lugar, certo? Na hora de organizar mentalmente as coisas. Aí eu só preciso colocar ele aqui, ó, mesmo, apesar dele não ser textura, e meu nome não ser de textura. Agora ele tá aqui junto, ó. E aí eu não preciso ficar procurando. E quando a gente passa a ter um material muito complexo, que a gente tem, sei lá, mais de 20 ou até 100 parâmetros abertos, realmente é muito importante ter isso aí controlado. Mas beleza, vamos lá. O que eu vou precisar mais aqui? Eu vou precisar de mais uma textura. Tá? E eu vou usar uma que vem aqui no padrão do Unreal, para a gente não ter que trabalhar com uma externa e vocês poderem reproduzir sem o menor problema. Eu vou usar aqui a Smoke. Esse cara aqui, ó, Smoke Tiled D, beleza? Que é de diffuse, beleza? É só isso aqui. E eu vou criar esse meu material com opacidade. Então eu vou vir aqui nas propriedades do material. E aqui no opaco eu vou pedir para ele ir para mascarado. Beleza? Se a gente simplesmente plugar esse cara aqui, você vai ver que ele já vai ficar com uns buracos aqui. Beleza? E a gente vai criar um controlador para essa nossa máscara. Tá? Então eu vou multiplicar por enquanto só esse cara aqui. Depois a gente vai criar uma coisa um pouco mais elaborada por um valor. E esse cara aqui, ó, ele vai ser o parâmetro de fast. Beleza? Eu vou deixar ele com valor de
por padrão, mas a gente pode testar e depois trocar tudo isso, beleza? Salvo isso, agora a gente tem aqui o nosso material padrão, que a gente pode mudar qualquer coisa dele, certo? Inclusive todos os mapas, e a gente tem todo o controle aqui, na verdade, da opacidade, ó, do quanto que ele aparece e quanto não. E como a gente usou aquela máscara de nuvem, ele vai respeitar a minha máscara, certo? Então ele vai fazer o formato dela na hora de decidir o que é opaco, o que não. Beleza? Show! Bom, eu vou fazer um efeito de dissolvendo aqui, né? Como se fosse, sei lá, um papel queimando ou coisa assim, beleza? Então o que eu quero que aconteça? Eu quero que na borda de tudo que for transparente, aqui bem na bordinha, ele tenha um emissive forte o suficiente para parecer que está queimando e com uma cor que eu possa editar, beleza? Como que a gente vai gerar isso aqui? Bom, aqui vai entrar a matemática purinha, beleza? A gente vai pegar essa nossa máscara, beleza? E a gente vai usar ela também no Emissive Color, tá? Então deixa eu só criar um espacinho aqui mais pra gente. Eu já vou deixar o Vector 3, que vai ser a cor que a gente vai escolher, né? Pra que tá queimando. Eu já vou transformar esse cara em parâmetro. Então esse cara aqui vai ser o nosso Effects Color, beleza? E eu já vou criar um grupo só para os efeitos especiais aqui no caso, que eu acho que vai ficar mais fácil para a gente, beleza? E o Opacity, ele, na verdade, ele vai estar dentro desse grupo. E beleza. Bom, se eu simplesmente multiplicar essa minha máscara aqui, ó, e jogar ele ali no Emissive, a gente meio que não vai ver isso aqui rolando. Aliás, vai ver tudo, menos na parte que a gente quer, né? Menos na borda. Então, eu vou criar algumas coisas aqui. Primeiro, antes de resolver esse problema, eu vou criar só mais um controle pra gente, que vai ser a intensidade do brilho. A gente vai precisar disso sim. Então, vou pôr esse cara aqui, o multiplicador. Vou deixar com um padrão de 1 primeiro, depois a gente acha o valor certo. Vamos criar um parâmetro e eu vou chamar esse cara aqui, ó, de ou Effects Intensity, ou melhor aqui, ó, Emissive Intensity, ou Amount, tanto faz. Alguma coisa que fique fácil de você entender o que é. Você e a sua equipe, se estiver trabalhando em equipe. Beleza. Então agora a gente já tem alguns controles. O que eu vou fazer? Eu quero inverter essa minha máscara, certo? Eu quero que o que é preto fique branco, o que é branco fique preto. Porque aí eu garanto que na verdade o Emissive ia ficar na parte transparente e não em todo o resto, beleza? E aí com a questão de contraste, a gente vai resolver até ele pegar a bordinha, beleza? Então como que a gente vai fazer isso? Eu vou colocar aqui, depois, né, do nosso lance de opacidade, aqui um 1-, tá? O 1- ele vai fazer a conta simples de pegar o valor de 1, que é totalmente branco, e subtrair esse cara, beleza? Se eu simplesmente plugar esse cara aqui, ele já vai meio que ir pro lado que a gente quer, tá vendo? Só que ele tá bem desregulado. E para regular isso, a gente tem duas opções. Ou a gente usa o Power, se vocês tiverem mais uma noção matemática do que está rolando, a gente está multiplicando ele por ele mesmo, então isso aumenta o contraste, beleza? Só que dá um controle meio esquisito. Então, para ficar um pouco mais fácil para a gente, eu vou usar um módulo pronto aqui, que chama Ship Contrast, que é contraste barato, beleza? Vou plugar esse cara aqui. A princípio ele não funciona, a gente vai precisar aqui, ó, do nível de contraste, tá? O default é 0, que seria ele não influenciando. Então esse cara aqui, ó, vai ser o nosso parâmetro de contraste, beleza? E ele vai fazer parte do nosso effects, do nosso grupo, beleza? Lembrando, o grupo é só uma questão de organização, ok? Bom, agora feito tudo isso, que começa a ser saudável a gente comentar as coisas aqui, né? Então aqui eu vou colocar aqui, ó, máscara, beleza? E esse cara aqui é todo, eu vou chamar aqui, ó, de máscara invertida mais emissive, beleza? O resto é material simples, não preciso comentar, eu acho, né? Beleza. Bom, agora só de experimentar com esses valores que a gente abriu aqui, ó, você vê que ele tem aqui a categoria só do FX, que a gente organizou lá, então não preciso me preocupar com todo o resto. A gente pode liberar esses caras e começar a trabalhar neles, ó, até chegar no ponto que a gente quer. Então eu vou aumentar aqui o contraste para ficar mais próximo da borda. Tá vendo? Ó, ele acompanha a minha máscara de opacidade, né? O Emissive, ó, tá vendo? O Emissive Intensity ele ficou fora. Vamos colocar ele para dentro também. Esse cara aqui, na verdade, ele faz parte do FX também, né? Vamos aplicar esse cara lá para ele ficar organizadinho, senão ele vai ficar na categoria genérica. Beleza. E agora a gente pode controlar esse cara aqui, ó, o quanto que ele brilha, certo? Então se eu colocar aqui um valor bem alto, tá vendo? No caso que foi 32, 35, que vai ficar legal, ele vai parecer que está queimando, tá vendo? Que ele vai estar emitindo luz. Nosso contraste continua valendo.
E a nossa opacidade agora, ó, ele hedge todo o efeito, beleza? Isso aqui que eu estou mostrando para vocês, por mais rápido que tenha sido e simples, é um efeito AAA, é um efeito que você vai ver em jogos de grande porte, né? Um exemplo que eu costumo dar em sala é justamente o jogo do Witcher. Logo nas cenas iniciais eles usam esse efeito, ou qualquer coisa que está sumindo, né, eles usam esse efeito. E fica bom. E a gente tem aqui ainda o controle, né, sobre a cor do que está rolando, se quiser fazer outros efeitos em outros contextos, né? Não precisa ser uma parada queimando tradicional, pode ser um efeito mágico, qualquer coisa. Tá fácil, é só trocar aí a cor ou o contexto e ele vai continuar funcionando. Beleza? Isso aqui, obviamente, abre precedente para 1 milhão de efeitos, 1 milhão de coisas, até porque aqui a gente só fez isso aqui, mas a gente pode criar qualquer coisa aqui dentro do nosso universo de material. Aí começa a cair no maravilhoso mundo dos efeitos especiais em games, certo?